Em uma véspera de Ano Novo selvagem, enquanto a chuva torrencial castigava a chapada e a dor esvaziava os últimos cantos de sua alma, uma mulher estranha apareceu à porta da tapera de um eremita mateiro e lhe entregou uma mensagem que estraçalhou seu silêncio. Eu sou o presente de Ano Novo que seu irmão deixou para você antes de morrer. Em um só fôlego, ela o arrastou de volta à dor da qual ele havia passado 5 anos brutais tentando escapar. A culpa por um irmão que não pôde salvar. A solidão que o havia transformado em um fantasma e o último desejo do único homem que o conheceu de verdade. Mas à medida que a tempestade se fechava ao redor deles, Elísio devia decidir se aquela mulher era uma última piada cruel do destino ou a única chance que lhe restava de voltar a viver. O vento uivava entre as árvores da mata como um animal moribundo. Elísio Corvo estava sentado, curvado sobre sua bancada, enquanto a luz do fogo projetava sombras grotescas nas paredes da tapera ao passar uma tira de couro através do metal enferrujado. Suas mãos se moviam com uma eficiência experiente, embora as articulações protestassem a cada giro do tendão contra o aço. 53 anos nestas chapadas haviam talhado linhas profundas em seu rosto, traçando territórios de perda em sua pele curtida. Lá fora, a chuva caía em cortinas densas. Lá dentro reinava o silêncio, o tipo de silêncio que havia se tornado o único companheiro de Elísio desde o acidente 5 anos atrás. 5 anos desde que Salomão havia caído na correnteza do Ribeirão das Pedras. 5 anos desde que Elísio havia visto a mão de seu irmão mais novo escorregar da sua, enquanto a correnteza arrastava Salomão para o fundo antes que ele pudesse gritar. A armadilha se fechou com um estalo, os dentes mordendo o ar. Elísio testou o mecanismo da mola, satisfeito com sua tensão. Amanhã, ele revisaria as armadilhas antes que a tempestade se intensificasse. Talvez encontrasse um tatu, talvez nada. Já não importava muito. Comia para sobreviver, não para viver. A batida chegou bem quando o relógio de pêndulo, um dos poucos luxos naquela morada austera, marcava as 11. A cabeça de Elísio levantou-se de repente. Ninguém vinha à sua tapera. Ninguém tinha motivos para fazê-lo. O assentamento mais próximo era Serra Azul, a 3 dias de viagem a cavalo para o sul. E as pessoas de lá sabiam que não deviam incomodar o eremita da Chapada. Chamavam-no de Homem Fantasma, o Homem da Chapada. Às vezes, simplesmente Corvo, sempre com receio na voz, como se sua dor pudesse ser contagiosa. Outra batida mais insistente. Elísio levantou-se lentamente, pegando o rifle montado sobre a porta. Suas botas ressoaram sobre a madeira nua enquanto ele atravessava o cômodo. Através da janela embaçada, pôde distinguir uma silhueta de ombros largos envolta em pano, balançando ligeiramente com o vento. Abriu a porta uma fresta. Uma mulher estava de pé em sua varanda, com a umidade grudada em seu casaco gasto e em seu cabelo escuro. Era grande, substancial, de uma maneira que falava de dificuldades em vez de conforto, um corpo do tipo que provocava zombarias em vilas, onde a comida escasseava e os preconceitos abundavam. Seu rosto era redondo, rachado pelo vento, com os olhos avermelhados pelo frio, pelo choro ou por ambos. Em suas mãos enluvadas, ela apertava uma sacola de viagem de tecido que já vira décadas melhores. Elísio Corvo, sua voz tremia, mas não apenas pelo frio. Quem pergunta? Meu nome é Mariana Costa. Ela engoliu em seco com dificuldade e então pronunciou algumas palavras que soavam ensaiadas, como se as tivesse praticado durante toda a viagem à Chapada. Eu sou seu presente de Ano Novo de seu irmão morto. Ele pagou por mim antes de morrer. As palavras atingiram Elísio como um soco físico. Por um momento ele não pôde respirar, não pôde pensar. O rifle escorregou de seu aperto. O que você disse, Mariana? Mariana, como ela se chamava, procurou desajeitadamente no bolso de seu casaco e tirou um pedaço de papel dobrado. As bordas estavam suaves pelo uso, as dobras profundas. Ela o estendeu com dedos trêmulos. Elísio o pegou, segurando-o em direção à luz da lamparina que vazava do interior. A letra era inconfundível, a caligrafia cuidadosa de Salomão. Cada letra formada com a precisão de alguém que havia aprendido a escrever tarde na vida,
e prezava a habilidade. Passagem e manutenção durante o período chuvoso da senhorita Mariana Costa, pagas integralmente. Deve ficar com Elísio na tapera. Ele não sabe como viver sozinho. Nunca soube. Certifiquem-se de que ela chegue em segurança. Salomão Corvo. Abaixo disso, com uma tinta diferente, datado apenas 3 dias antes da morte de Salomão. Irmão, se você estiver lendo isso, eu já me fui. Não fique bravo. Mariana precisava de alguém que a tratasse bem, e você precisa de alguém que o lembre de que é humano. Agora estamos quites. As mãos de Elísio tremiam tanto que o papel amarrotou. A raiva o inundou. Uma raiva asfixiante e em brasa, para Salomão por essa presunção, para aquela mulher por existir, por estar ali parada com a prova da última tentativa de seu irmão de consertá-lo, para si mesmo, pela parte traiçoeira de seu coração, que se encheu de esperança antes que pudesse estrangulá-la. Ele te comprou. As palavras saíram planas, acusatórias. Mariana estremeceu, mas manteve-se firme. Ele pagou minha dívida com a hospedaria em Serra Azul. Eu trabalhava na cozinha lá. O dono disse que um homem podia pagar o que eu devia e eu teria que ir com ele ou podia ficar e trabalhar outros 5 anos. Seu irmão entrou no outono passado, pediu sopa e conversamos. Voltou na semana seguinte e na outra. Então, um dia pagou tudo o que eu devia e deixou aquela carta para o dono. Seus olhos baixaram para a umidade que se acumulava na varanda. Pensei que ele queria o que os homens geralmente querem, mas ele nunca me tocou, nunca me olhou daquele jeito. Só disse que o irmão dele precisava de alguém e eu precisava de um lugar. É só isso. Não preciso de ninguém. Isso não é o que ele pensava. Salomão está morto. Eu sei. O dono me disse quando perguntei por que ele nunca havia voltado. Ainda assim, pensei que devia honrar isso. Eu não tinha para onde ir. Sua voz falhou. Se você quiser que eu vá embora, eu irei. Mas esta noite não há para onde ir, por favor. Elísio queria bater a porta. Queria fazer em pedaços a carta de Salomão e espalhá-los na chuva. Queria gritar para o céu por este insulto final, este lembrete de que mesmo morto seu irmão o acreditava incapaz de gerir sua própria vida. Mas o vento uivava, a chuva rodopiava e a mulher à sua frente já tremia violentamente. Ele se afastou. Mariana entrou com cuidado, como se cruzasse o limiar para a toca de uma onça. A tapera era austera, mas estava limpa. Um cômodo principal com lareira, área de cozinha, uma mesa e 2 cadeiras e uma porta que devia levar a um quarto. Havia peles cobrindo o chão, até armadilhas penduradas nas paredes. O cheiro de fumaça de lenha e couro velho impregnava tudo. "Você pode dormir junto ao fogo?" disse Elísio secamente, movendo-se já para fechar a porta. "Há cobertores no baú. Eu estarei no meu quarto. Não toque em nada." Ele desapareceu pela porta do quarto, fechando-a firmemente atrás de si. Mariana ficou sozinha à luz do fogo, ainda segurando sua sacola de viagem. Lentamente a deixou no chão e tirou o casaco úmido. O vestido que usava por baixo era de lã cinza simples, remendado em vários lugares. Aproximou-se do fogo, aquecendo as mãos, tentando parar de tremer. Ao redor dela, a tapera estalava e se acomodava, falando na linguagem da madeira velha. Na cornija da lareira, ela notou uma pequena fotografia antiga em uma moldura de folha de Flandres. 2 homens, um mais velho e barbudo, outro mais jovem, com um sorriso fácil. Irmãos? Ela reconheceu aquele sorriso daquelas tardes de outono na cozinha da hospedaria, quando Salomão se sentava à mesa do fundo e lhe contava histórias sobre estas chapadas, sobre rastrear veados, sobre seu irmão, que conhecia a natureza selvagem melhor que qualquer homem vivo. Salomão nunca havia mencionado o quão bravo aquele irmão estaria. Mariana tirou cobertores do baú e fez uma cama perto do fogão, colocando-a o mais longe possível da porta de Elísio. Deitou-se completamente vestida, olhando as vigas do teto. No quarto, Elísio estava sentado na beira de sua cama com a carta de Salomão amassada no punho. Queria queimá-la. Em vez disso, ele a alisou cuidadosamente e a guardou na gaveta de sua mesa de cabeceira, junto à única outra carta que Salomão lhe havia escrito em sua vida.
Uma nota deixada antes que Salomão fosse para a Serra Azul, 5 anos atrás, para comprar provisões, a viagem da qual nunca mais voltou. Vou para a vila. Volto em 1 semana. Tente não ser comido pelos lobos-guará. Sal. Elísio a havia lido 1000 vezes. Uma mistura de tortura e consolo em partes iguais. Agora estava esta outra, esta carta impossível. A prova de que Salomão havia planejado, havia maquinado, havia tentado mesmo do além salvar o irmão que não havia conseguido salvá-lo. Elísio reclinou-se e ficou olhando a escuridão, ouvindo a estranha respirar do outro lado da porta e odiou seu irmão por amá-lo. As primeiras semanas foram marcadas pelo silêncio. Elísio se levantava antes do amanhecer e desaparecia na mata, revisando as armadilhas, caçando, fazendo qualquer coisa para evitar a tapera. Regressava depois do anoitecer, arrastando barro pelo chão, e comia sem fazer comentários o que Mariana houvesse preparado antes de se retirar para seu quarto. Mariana aprendeu rapidamente os ritmos da tapera. Acordava cedo para atiçar o fogo. Juntava a água da chuva para usar. Preparava refeições simples com as provisões que encontrou na despensa. Feijão seco, carne de sol, farinha, verduras em conserva, limpava sem que lhe pedissem. Remendava a roupa que encontrava rasgada. Organizava o caos de um homem que havia deixado de se preocupar com a ordem. Nunca entrou no quarto de Elísio. Nunca se sentou na que claramente era sua cadeira junto ao fogo. Nunca fez perguntas. À noite, deitava-se em sua cama e o ouvia mover-se no quarto contíguo. O ranger das molas da cama, o som ocasional das páginas ao virar, ele lia então. Ela se perguntava que livros um eremita da Chapada guardava, mas nunca olhou. Elísio, por sua vez, tentou ignorar sua existência. Tentou fingir que a tapera não havia mudado, mas havia. O fogo ardia agora de forma mais constante, alimentado por alguém que entendia o equilíbrio entre o ar e a madeira. Sua roupa aparecia remendada, rasgos que ele não havia notado cuidadosamente costurados. O café era mais forte. O pão recém-assado em vez do biscoito duro de que ele havia estado vivendo, e à noite, deitado na cama, podia ouvi-la respirar através da porta. Podia ouvi-la mover-se sobre as tábuas do assoalho. Podia ouvir às vezes o suave som do choro que ela tentava abafar. Aqueles sons o destruíam. A primeira vez que a reconheceu diretamente foi às 3 semanas. Ele havia voltado para casa com o corpo de um veado, começando o processo de desossar no frio. Mariana havia aparecido com uma bacia de água quente e panos limpos sem que lhe pedissem. "Para você se lavar", disse simplesmente, deixando-os no chão. "Sei para que servem." Ela assentiu e virou-se para ir embora. "Mariana." Ela parou ao ouvir seu nome. "Obrigado." Ela não se virou, mas ele viu como seus ombros se endireitavam levemente. "De nada." Depois disso, algo mudou. Não para o calor, mas para o reconhecimento. Eles existiam no mesmo espaço e o admitiam. Elísio começou a deixar os melhores cortes de carne na bancada depois de abater a caça. Mariana começou a fazer 2 xícaras de café pela manhã, deixando uma fumegante na mesa quando ele saía. Eles se moviam um ao redor do outro como dançarinos, aprendendo um passo desconhecido, mas nunca falavam além do necessário. Nunca se sentavam juntos, nunca se olhavam por mais de alguns segundos de cada vez. Janeiro congelou a Chapada por completo. A chuva se acumulava mais alto e as enxurradas atingiam as janelas da tapera. Nos piores dias, Elísio não podia revisar suas armadilhas de forma alguma. Aqueles dias eram uma agonia, preso lá dentro com ela, com o peso do fantasma de Salomão e seu próprio fracasso o oprimindo. Ele entalhava para se distrair. Pequenas figuras de cedro, animais na maioria, veados, lobos-guará e onças. Suas mãos lembravam a habilidade que Salomão lhe havia ensinado décadas atrás. A faca mordia a madeira macia e as lascas caíam como chuva. Mariana o observava da cozinha, sovando pão, e via naqueles entalhes mais ternura do que Elísio havia mostrado a qualquer ser vivo desde sua chegada. Uma vez ele entalhou um tatu e o deixou na cornija da lareira sem fazer comentários. Ela entendeu que era para ela uma oferta de paz, talvez, ou uma desculpa pela frieza que ele não podia evitar.
Colocou-o com cuidado junto à fotografia de Salomão. O segundo reconhecimento chegou em fevereiro, durante uma tempestade que durou 3 dias. Estavam presos lá dentro, a tempestade uivando ao redor da tapera como algo vivo e faminto. No segundo dia, Mariana preparou sopa de feijão e carne de sol, engrossada com farinha, temperada com ervas secas que havia encontrado na despensa. Serviu 2 tigelas e, quebrando sua própria regra, levou ambas à mesa. Pôs uma no lugar de Elísio, outra na outra cadeira. Então se sentou. Elísio saiu de seu quarto, parou quando a viu sentada. Por um longo momento, considerou retirar-se, mas o cheiro de sopa era avassalador, e algo em sua postura, com as costas retas, decidida, fez com que ele compreendesse que ela havia escolhido este campo de batalha deliberadamente. Ele se sentou. Comeram em silêncio, com a tempestade gritando lá fora. Na metade da refeição, Mariana falou: "Seu irmão falava de você constantemente." A colher de Elísio parou. "Ele disse que você ensinou tudo a ele, como rastrear, como sobreviver, como ler o clima pela forma como os pássaros voavam. Disse que você era o melhor homem que ele conhecia. Salomão falava demais. Ele disse que você diria isso. Seu sorriso foi pequeno, triste. Ele disse que você se culpava pela morte dele, que estava lá quando ele caiu na correnteza, que tentou salvá-lo, mas não conseguiu alcançá-lo, a tempo." As mãos de Elísio se apertaram na colher. "Ele não te culpava. Ele me disse meses antes de morrer. Disse que se algo acontecesse a ele, alguém precisava lhe dizer que não foi sua culpa, que às vezes as pessoas morrem e não há nada que ninguém possa fazer. Você não sabe nada sobre isso. Sei como a dor se parece. Sei como a culpa se parece. Eu vejo as duas em você todos os dias." Elísio levantou-se abruptamente, a cadeira arranhando o chão. "Você não tem o direito de falar sobre isso. Não tem o direito de vir à minha tapera e ousar entender. Seu irmão me trouxe aqui porque te amava." A voz de Mariana elevou-se, surpreendendo a ambos. "Ele sabia que você estava morrendo aqui em cima, talvez não em corpo, mas sim em espírito, e tentou ajudá-lo, da única maneira que sabia, enviando alguém que entendesse o que é ser descartado, que entendesse o que significava pensar que não vale a pena ser salvo. Eu nunca pedi a ajuda dele, nunca pedi você, eu sei, e eu também não pedi para ser comprada, e paga como se fosse gado, mas aqui estamos." As palavras ficaram suspensas entre eles como espadas desembainhadas. Mariana levantou-se, recolhendo as tigelas. "Eu irei embora quando a estação chuvosa terminar. Você tem minha palavra. Até lá, estamos presos um ao outro." Ela levou os pratos à bacia e começou a lavar, luz de costas para ele. Elísio ficou paralisado, a raiva e a vergonha travando uma guerra em seu peito. Finalmente retirou-se para seu quarto e fechou a porta. Mas aquela noite ele não dormiu. Ele ficou acordado pensando em Salomão aos 15 anos, seguindo-o pela mata, fazendo uma infinidade de perguntas. Salomão aos 20 caçando seu primeiro veado e gritando de alegria. Salomão aos 35 com cabelos grisalhos aparecendo, mas o sorriso ainda brilhante dizendo que ia para a Serra Azul buscar provisões. Salomão, cuja mão havia se soltado de seu aperto, seu corpo desaparecendo sob a correnteza escura, e aquela mulher, aquela estranha que seu irmão havia enviado, que o havia acusado de morrer em espírito, que havia nomeado aquilo que ele não queria admitir, nem mesmo para si mesmo, ela tinha razão. Ele havia estado morrendo lentamente aqui em cima, havia querido morrer, havia pensado que merecia morrer. Mas Salomão, maldito seja, havia tentado impedi-lo. Pela manhã, Elísio encontrou seu casaco remendado. Um rasgo que ele havia ignorado agora estava cuidadosamente costurado com uma linha que combinava perfeitamente. Mariana estava lá fora, lutando para tirar a água do balde. Ele a observou pela janela enquanto ela trabalhava, seu hálito formando colunas de fumaça no ar gélido, e sentiu que algo se quebrava em seu peito. Ele vestiu o casaco e saiu. O degelo entre eles chegou lenta e relutantemente, como o fim da estação chuvosa nessas chapadas. Elísio começou a revisar suas armadilhas mais cedo, regressando mais cedo,
Cortava lenha à vista da tapera em vez de desaparecer na mata. Respondia quando Mariana falava, com respostas breves que gradualmente se alongavam até se tornarem algo parecido com uma conversa. Ela descobriu que ele preferia café escuro e amargo, que lia poesia, Shakespeare e Guimarães Rosa, em volumes maltratados escondidos entre manuais de caça, que entalhava madeira quando estava ansioso, fazendo do trabalho com a faca algo meditativo. Ele descobriu que ela havia crescido no interior de Minas Gerais, filha de um fazendeiro que havia morrido de cólera quando ela tinha 12 anos. Que sua mãe havia se casado mal novamente com um homem que via Mariana como um fardo do qual se livrar, que havia estado trabalhando desde os 14 em cozinhas na maioria das vezes, sem nunca pertencer completamente a nenhum lugar, que o dono da hospedaria em Serra Azul lhe havia retido seu salário por alojamento e comida, até que sua dívida cresceu mais rápido do que ela podia pagá-la. Salomão me viu lutando com um saco de farinha um dia, disse ela, com as mãos ocupadas consertando. Pesado demais, e eu tentava subi-lo pelas escadas. Ele o tirou de mim como se não pesasse nada. Perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Ele disse que eu estava mentindo. Ela sorriu diante da lembrança. Voltou na semana seguinte e na outra. Sempre se sentava na cozinha. Sempre pedia sopa e pão. Falava das chapadas, de você. Acho que ele também se sentia sozinho. Só procurava alguém com quem conversar que não o julgasse. Ele era bom nisso, disse Elísio em voz baixa, encontrando vira-latas. É isso que eu sou, uma vira-lata. É isso que somos nós dois. Não foi um consolo exatamente, mas era um reconhecimento, e isso significava algo. Março chegou com falsas promessas de calor para depois traí-las, com outra tempestade. Elísio foi surpreendido na armadilha mais distante quando ela atingiu. O vento levantou-se de repente e a chuva reduziu a visibilidade à distância de um braço. Ele devia ter dado meia volta imediatamente, mas seguiu em frente, teimoso e estúpido, decidido a recuperar a capivara da última armadilha. Para quando a encontrou, já não podia ver o caminho para casa. O frio chegava rápido às chapadas. Não era o lento arrastar do arrepio outonal, mas o assalto repentino e brutal do verdadeiro inverno. Elísio sentiu nos ossos, na forma como seus dedos pararam de responder adequadamente na crescente névoa de seus pensamentos. Tropeçou entre os acúmulos de água, tentando se orientar de memória, mas a tempestade apagou todos os pontos de referência. As árvores se converteram em fantasmas idênticos e intermináveis. Seu pé enganchou em uma raiz oculta e ele caiu com força, com algo em sua perna gritando em protesto. Elísio tentou se pôr de pé. Não conseguiu. Tentou de novo. Fracassou. A chuva continuava caindo. Pensou em Salomão desaparecendo sob a correnteza. Pensou em quão apropriado era que ele morresse da mesma maneira, sozinho no frio, por culpa de sua própria teimosia. Pensou em Mariana na tapera e percebeu com uma clareza repentina e desesperada que ela estaria sozinha quando encontrassem seu corpo na estação seca, que o último presente de Salomão seria um cadáver para lamentar. Sinto muito, pensou, embora não soubesse se o dizia para Salomão ou para Mariana. Mariana soube que algo estava errado quando o anoitecer chegou, e Elísio não regressou. Ele nunca chegava tarde, nunca. A chapada tinha regras, e os homens que sobreviviam ali as seguiam religiosamente. A primeira dessas regras, estar em casa antes que anoitecesse. Ela ficou junto à janela observando como a tempestade se intensificava, com o medo apertando seu estômago. Ele lhe havia dito naquela manhã que ia revisar a armadilha distante. Isso significava o norte, em direção ao cume onde a terra caía abruptamente em barrancos. Perigoso com bom tempo, potencialmente mortal com este clima. Para quando escureceu por completo, ela havia tomado sua decisão. Abrigou-se com todas as camadas que possuía, amarrou uma corda na cintura e saiu para a tempestade. O vento a golpeou como um punho, roubando-lhe o fôlego. A chuva picava em seu rosto, acumulando-se já em seus cílios. Mal podia ver 1 metro à frente. Isso é uma loucura, sussurrou uma parte dela. Você vai morrer aqui fora. Mas a parte mais ruidosa,
A parte que havia aprendido a se preocupar com aquele homem quebrado e aflito apesar de si mesma, respondeu: ele já está morrendo aqui fora. Ela não podia rastrear o caminho que ele havia tomado, não naquela brancura da chuva. Em vez disso, ela se moveu para o norte por instinto, e lembrando as descrições dele, gritando seu nome ao vento. O som foi arrancado instantaneamente, engolido pelo rugido da tempestade. Caminhou e caminhou. Caiu em poças e se arrastou para sair. Continuou chamando, continuou procurando. Suas pernas ardiam, seus pulmões doíam. O frio se infiltrou em seus ossos, tornando seus pensamentos lentos. Uma vez parou para descansar contra uma árvore e quase não conseguiu convencer a si mesma a se mover novamente. A tentação de simplesmente sentar, de deixar que o frio a levasse, era avassaladora, mas pensou em Elísio sozinho na escuridão e forçou-se a ficar de pé. Ela o encontrou literalmente tropeçando nele. Num momento, estava abrindo caminho pela chuva. No seguinte, havia tropeçado e aterrissado com força sobre algo sólido. Recuou de 4 e percebeu que era um corpo. Elísio, já meio enterrado, com os lábios azuis e os olhos fechados. Não, não, não. Ela o sacudiu, deu tapinhas em seu rosto. Elísio, Elísio, acorde. Um leve gemido. Seus olhos se abriram em pequenas frestas desfocadas. Mariana, eu estou aqui. Eu te peguei. Temos que ir embora. Não consigo, perna. Apalpou ao longo de sua perna esquerda e encontrou o inchaço. Uma torção ou uma fratura. Impossível saber na escuridão. Colocá-lo de pé exigiu todo o seu esforço. Ele não era um homem pequeno e um peso morto é pesado, não importa o tamanho. Mariana se meteu debaixo do braço dele, suportou seu peso e começou a agonizante jornada de volta. Ele tentava ajudar, suportar algum peso em sua perna ferida, mas na maior parte do tempo se apoiava nela semi-inconsciente. Ela seguiu a corda que havia amarrado a tapera. Bendita previsão aquela, mão sobre mão através da tempestade. Cada passo era uma batalha, cada fôlego uma vitória. O vento tentava separá-los, o frio tentava apagar seu corpo, mas ela continuou se movendo. A tapera apareceu como a salvação, mal visível, através da chuva. Arrastou Elísio para a varanda, através da porta, e a fechou com um chute atrás deles. Eles desabaram juntos em frente ao fogo moribundo. Por longos momentos, nenhum dos dois se moveu. Então, Mariana forçou-se a levantar, atiçou o fogo até que rugisse com vida e aproximou Elísio dele. Suas roupas estavam encharcadas e congelando completamente. Ela o desnudou com todo o decoro e o envolveu em todas as mantas e peles que pôde encontrar. Sua pele era gelo, sua respiração superficial e lenta. Hipotermia. Ela havia visto isso antes, lá no interior de Minas Gerais, durante os invernos rigorosos. Sabia que era preciso aquecê-los, gradualmente. Sabia que tinha que ficar com eles, controlar sua respiração. Ela se meteu debaixo das mantas com ele, pressionou seu corpo contra o dele, compartilhando o calor da forma como os animais faziam. Sua pele estava surpreendentemente fria contra a dela, e ele mal respondia à sua presença. Ela o rodeou com os braços, o abraçou com força e rezou a um Deus em que não tinha certeza de acreditar. Não ouse morrer, sussurrou ferozmente. Não ouse me deixar sozinha neste lugar esquecido por Deus. Eu não caminhei pelo inferno para vê-lo, desistir. Os olhos de Elísio piscaram ao se abrirem, mal focando em seu rosto. Seus lábios se moveram. Ela se inclinou mais perto para ouvir. Você não devia ter vindo. Tarde demais para isso. Você poderia ter morrido, mas eu não morri, nem você. Então cale a boca e mantenha-se aquecido. A mão dele, tremendo fortemente, levantou-se e lhe tocou o rosto. O gesto foi tão inesperado, tão terno, que a Mariana cortou a respiração. Por quê? Sussurrou ele. Por quê? O quê? Por que arriscar tudo por mim? A resposta saiu mais fácil do que deveria. Por que você importa? Porque Salomão tinha razão. Vale a pena salvá-lo. Porque eu... Ela parou. As palavras eram grandes demais para serem pronunciadas. Mas os olhos de Elísio se cravaram nos dela e, de alguma forma, ele entendeu. Sua mão caiu e ele fechou os olhos. Mas sua respiração
pareceu tornar-se mais profunda, mais constante. Obrigado, sussurrou ele, tão suave que ela mal ouviu. Eles ficaram recostados juntos enquanto o fogo crepitava e a tempestade rugia, e em algum lugar do calor e da escuridão, um muro entre eles finalmente desmoronou, e o amanhecer irrompeu claro e frio. A tempestade havia se dissipado durante a noite. Mariana acordou e descobriu que Elísio a estava observando, agora completamente consciente e com a cor voltando ao seu rosto. Sua perna, disse ela de imediato, tentando se sentar. O braço dele apertou-se ao redor dela. Terá que esperar. Eles se olharam na luz cinzenta da manhã, olhando-se de verdade pela primeira vez. Mariana viu as linhas de dor gravadas ao redor de seus olhos, a prata aparecendo em sua barba, a forma como a vulnerabilidade o fazia parecer mais jovem de algum modo. Elísio viu a força em seu rosto, a gentileza em seus olhos, a beleza que se havia recusado a reconhecer. Quase morri ontem à noite, disse ele. Eu sei. E você quase morreu me salvando. Eu sei. Por quê? A pergunta de novo, mais urgente desta vez. Mariana tomou ar, estabilizando-se. Porque em algum ponto entre você tolerando minha presença e eu tolerando a sua, eu deixei de estar aqui por obrigação. Deixei de pensar em mim mesma como algo comprado. Comecei a me preocupar. Eu não mereço. Não faça isso. Sua voz foi afiada. Não ouse me dizer que não merece ser cuidado. Essa não é sua decisão. Eu posso escolher por quem me preocupo e eu escolho você. Elísio a olhou fixamente, algo quebrando em sua expressão. Ele levantou a mão para tocar-lhe o rosto e desta vez o toque se prolongou. Salomão sabia, disse com voz rouca. De alguma forma ele sabia. Que se eu apenas me permitisse vê-la de verdade, que eu poderia encontrar uma razão para continuar vivendo, que eu poderia encontrar alguém por quem valeria a pena viver. As palavras ficaram suspensas entre eles, frágeis e preciosas. Mariana inclinou-se para a frente, apoiando sua testa contra a dele. Eu não sou um presente de seu irmão morto, Elísio. Não serei isso. Não serei algo que lhe foi dado por culpa ou obrigação. Então, o que você é? Eu sou uma mulher que está escolhendo ficar se você me aceitar. Não por dívidas, nem por dinheiro, nem pelo último desejo de seu irmão, porque eu quero. Elísio fechou os olhos e um par de lágrimas escapou pelos cantos, as primeiras que ela lhe havia visto. Quando falou, sua voz quebrou. Vi Salomão morrer. Segurei a mão dele e senti como ele perdia a força. Passei 5 anos acreditando que eu devia ter morrido em seu lugar, que não merecia sobreviver quando ele não sobreviveu. Estive tão bravo com ele por partir, tão bravo comigo mesmo por falhar, tão bravo com o mundo por seguir em frente quando devia ter parado. Eu sei, mas você, sua voz engasgou. Você caminhou para uma tempestade para me encontrar. Arriscou tudo por um homem que não lhe havia dado mais que frieza. E eu percebi que queria viver, que queria voltar para casa com você, que queria ver como seria o fim da estação chuvosa com você aqui. Mariana o beijou então, de forma suave e breve, uma promessa mais que uma paixão. Então, viva, sussurrou. Viva para você. Viva para o futuro. Viva porque a vida vale a pena ser vivida mesmo quando dói, especialmente quando dói. Você ficará não como uma dívida ou um presente, mas porque você quer. Ficarei, mesmo que eu esteja quebrado. Todos nós estamos quebrados. É isso que nos torna humanos. Eles se abraçaram enquanto o amanhecer se convertia em dia, enquanto o sol subia sobre as chapadas e pintava a paisagem em tons de ouro e rosa. Lá fora o mundo estava limpo e novo, a violência da tempestade apagada pela brancura pristina. Lá dentro, 2 pessoas danificadas começaram o lento trabalho de curar. O fim da estação chuvosa chegou gradualmente, provocando-os com dias quentes antes de se retirar em frentes frias. A água baixou em poças, revelando a terra marrom e os primeiros e corajosos brotos verdes. Os pássaros regressaram e seus cantos resultavam estranhos. Após meses de silêncio, a perna de Elísio sarou lentamente, obrigando-o a permanecer perto da tapera. No início, irritou-se pela restrição. Depois, a aceitou gradualmente.
Mariana aprendeu seus estados de espírito. Soube quando pressionar e quando deixá-lo remoer. Encontraram um ritmo trabalhando lado a lado, falando com mais liberdade. Os silêncios entre eles agora eram confortáveis em vez de pesados. Ela conheceu a vida dele antes da morte de Salomão, sua infância no interior de São Paulo, o vagar inquieto que os havia levado ao oeste do país. Ele conheceu seus anos de servidão, a vergonha de ser vista como um fardo, as pequenas amabilidades que a haviam mantido humana quando o mundo tentou esmagá-la. Eu costumava pensar, disse ela uma noite enquanto estavam sentados junto ao fogo, que meu tamanho me tornava inútil. É o que as pessoas me diziam diretamente ou através de seus olhares. Mulher demais, ocupando muito espaço, comendo demais. Eu acreditei nelas. Você não é demais. Agora eu sei, mas me levou muito tempo. E você, ela o olhou com seriedade. Você não está quebrado demais para merecer amor. Você sabe disso, não sabe? Elísio ficou em silêncio por um longo momento. Estou aprendendo. Bem, em abril, chegou uma carta de Serra Azul, trazida por um tropeiro de passagem. Estava dirigida a Elísio, do dono da hospedaria. Dentro, havia uma breve nota e um maço de papéis. Recibos que Salomão havia deixado para trás, a documentação do pagamento que havia feito pela passagem e a manutenção de Mariana. A nota dizia: seu irmão queria que você tivesse isso. Ele disse que você devia saber toda a verdade. Ele não a comprou, ele a libertou. Há uma diferença. J. Morrison. Elísio mostrou os papéis a Mariana. Entre eles havia uma carta de Salomão escrita meses antes de sua morte, claramente destinada a Elísio, mas nunca enviada. Irmão, se você estiver lendo isso, eu fiz algo pelo qual você provavelmente me odiará. Conheci uma mulher em Serra Azul que me lembrou você. Orgulhosa, mas dolorida. Forte, mas quebrando. Convencida de que não é digna de ser cuidada. Paguei suas dívidas, o que provavelmente soa como se eu a tivesse comprado. Não fiz isso. Eu a libertei de uma situação que a teria destruído eventualmente, assim como estas chapadas estão destruindo você. Eu a envio não porque eu acredite que você precisa de uma mulher para te consertar, mas porque eu acredito que você precisa de um lembrete de que neste mundo há pessoas pelas quais vale a pena se preocupar. Pessoas que entendem a dor, pessoas que sobreviveram apesar de tudo. Talvez você a mande embora, talvez continuem sendo inimigos das circunstâncias. Mas talvez, e é isso que eu espero, você reconheça uma alma gêmea. Veja que ambos são merecedores de algo melhor do que as cartas que lhes couberam, que escolherão ser humanos juntos em vez de morrerem sozinhos. Não espero perdão por isso. Só espero que você tente. Tente viver. Tente se ver como eu o vejo, como alguém que vale a pena salvar. Seu irmão, sempre Salomão. Elísio a leu 3 vezes, depois a dobrou com cuidado e a guardou no bolso. Mariana observou seu rosto, viu ali a dor e a gratidão e algo mais. Aceitação, talvez. Paz. Ele não te comprou, disse Elísio finalmente. Ele não estava tentando nos salvar. Sim. Maldito seja por ter razão. Mariana riu e sentiu-se como a chegada da estação chuvosa, quente, promissora e cheia de novos começos. Aquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Mariana em seu lugar habitual junto ao fogo, Elísio em seu quarto. Elísio parou na porta. Você gostaria? Ele se interrompeu e recomeçou. Você gostaria de compartilhar o quarto? Não para, quero dizer, apenas para estar mais perto, para não estarmos separados por paredes. Mariana levantou-se, compreendendo a enormidade da oferta. Eu gostaria muito. Eles moveram sua cama para o quarto dele e a posicionaram perto da janela onde ela podia ver as estrelas. Enquanto se acomodavam em suas camas separadas, Elísio falou na escuridão. Eu te amo. As palavras foram cruas, sem prática, a primeira vez que as dizia a alguém desde Salomão. Eu também te amo, respondeu Mariana. Não era um conto de fadas. Não caíram um nos braços do outro, nem fizeram grandes declarações. Ambos estavam cheios demais de cicatrizes para isso. Eram demasiado conscientes de quão frágil a felicidade podia ser, mas era real, e com isso bastava.
O verão transformou a Chapada em algo exuberante e selvagem. Elísio e Mariana trabalharam juntos para expandir a horta, semear verduras e reparar o telhado da tapera. Falaram de construir um anexo antes do próximo inverno para lhes dar mais espaço. Os mateiros passavam de vez em quando agora, e as notícias de alguma forma haviam se espalhado de que o homem-fantasma tinha uma mulher vivendo com ele, de que ele havia se tornado quase amigável. Alguns paravam para trocar coisas, outros apenas para satisfazer a curiosidade. Mariana lhe servia café e comida e escutava suas fofocas sobre Serra Azul e o mundo exterior. Em agosto, eles desceram juntos a cavalo para o assentamento, a primeira viagem de Elísio em anos. As pessoas olhavam, mas Mariana caminhava ao seu lado com a cabeça erguida e a mão de Elísio encontrou a dela na rua lotada. Compraram provisões, trocaram peles, visitaram a igreja onde um padre itinerante estava hospedado por acaso. Gostaríamos de nos casar, disse Elísio. O padre, um homem corpulento de olhos gentis, sorriu. Quando? Agora, se estiver disposto. Assim se casaram ali em uma pequena igreja que cheirava a poeira e a madeira velha, com dois curiosos da vila arrastados como testemunhas. Mariana usava seu vestido cinza remendado e limpo. Elísio usava sua melhor camisa com a barba recém-aparada. Os votos foram simples, tradicionais, mas quando Elísio disse "sim, aceito", sua voz foi forte e segura. Quando Mariana respondeu o mesmo, as lágrimas correram por seu rosto. Eles cavalgaram de volta para casa como marido e mulher, com o sol se pondo às suas costas, pintando as chapadas em tons de púrpura e dourado. Aquela noite fizeram amor pela primeira vez. Terno, desajeitado e perfeito. Duas pessoas aprendendo a ser vulneráveis, a aceitar a alegria, a acreditar que mereciam aquilo. Depois, deitados entrelaçados na escuridão, Elísio falou em voz baixa. Obrigado. Por quê? Por caminhar para aquela tempestade, por se recusar a me deixar morrer, por ser teimosa o suficiente para ficar quando eu lhe dei todas as razões para ir embora. Obrigado a você por permitir-me, por me ver, por me escolher quando poderia ter escolhido a solidão. Nós nos escolhemos mutuamente, disse Elísio. Isso é o que importa. Lá fora um mocho chamou. O vento sussurrava através das árvores da mata. A chapada se acomodou ao redor deles como um cobertor, não mais hostil, mas como um lar. Mariana pensou em Salomão, em seu planejamento cuidadoso, no presente que lhes havia dado a ambos, não a ela para Elísio, mas a oportunidade para ambos de encontrar algo pelo qual valesse a pena viver, de se encontrarem um ao outro. A ele teria gostado disso, disse ela. Seu irmão teria ficado feliz que nos encontrássemos. Ele sabia que faríamos, por isso ele fez. Maldito seja. Mas havia amor na voz de Elísio, não raiva, gratidão em vez de dor. Eles adormeceram, abraçados, e pela primeira vez em 5 anos, Elísio não sonhou com correnteza escura, nem com afogamento, mas com o fim da estação chuvosa, os jardins e um futuro que abrigava a alegria. O inverno seguinte foi duro, mas suportável ao enfrentá-lo. Juntos, sobreviveram graças ao trabalho do verão e do outono, à comida em conserva e a um racionamento cuidadoso. Durante as noites mais longas, liam em voz alta um para o outro. A voz de Elísio retumbava através de Shakespeare, enquanto Mariana remendava a luz do fogo. Às vezes discutiam sobre coisas menores, decisões do lar, obstinadas diferenças de perspectiva, mas aprenderam a pedir desculpas, a se comprometer, a lembrar que amar alguém não significava estar sempre de acordo com ele. Em março, à medida que a chuva iniciava sua lenta retirada, Mariana disse a Elísio que estava grávida. Ele ficou olhando-a por um longo momento, então a trouxe para seus braços e chorou. Estas eram lágrimas diferentes das de antes, não de dor nem de arrependimento, mas de uma alegria avassaladora misturada com terror. Não sei como ser pai, disse. Eu não sei como ser mãe. Aprenderemos juntos. E se eu falhar? E se algo acontecer? E se tudo der certo? E se nos couber ser felizes? Era a pergunta que ele havia temido fazer a si mesmo. Mas ao olhar para Mariana, para a vida que haviam construído a partir da solidão e da dor, descobriu-se acreditando naquela possibilidade.
E se nos couber, ecoou. O bebê nasceu em outubro durante a primeira chuva, uma menina com o cabelo escuro de Elísio e o queixo teimoso de Mariana. Chamaram-na de Sara, pela mãe de Elísio, e a deitaram em um berço que Elísio havia entalhado durante todo o verão, com cada superfície lisa e perfeita, segurando sua filha, sentindo como sua mãozinha se envolvia ao redor de seu dedo. Elísio pensou em Salomão, no irmão que lhe havia ensinado a rastrear, a sobreviver, a amar, no irmão que, mesmo morrendo, havia tentado dar-lhe uma razão para viver. Obrigado, sussurrou para a lembrança, para o fantasma que já não o atormentava, mas que o abençoava. Por ela, por mim, por me devolver a vida. Mariana, exausta, mas radiante, observava-o com a filha de ambos. Você vai ser um pai maravilhoso. Vou tentar. Isso é tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Lá fora caía suavemente a chuva cobrindo a chapada de branco, mas dentro da tapera reinava o calor, o fogo, a luz da lamparina e o amor, o tipo de amor que não era grandioso nem perfeito, mas real e escolhido e, portanto, inestimável. Ambos haviam sido pessoas quebradas, haviam se acreditado inúteis, indignas, destinadas a finais solitários, mas juntos haviam construído algo que nenhum dos dois poderia ter criado sozinho. Um lar, uma família, um futuro. Mariana não havia sido o presente de um homem morto. Havia sido um presente para si mesma, a escolha de tentar, de ter esperança, de acreditar que merecia algo melhor. E Elísio havia aprendido que sobreviver não era o mesmo que viver, que a culpa podia transformar-se em gratidão, que o amor valia o risco da perda. Não haviam sido salvos um pelo outro. Haviam se salvado para depois escolher caminhar para a frente, um ao lado do outro. Aquela noite, com sua filha dormindo entre os dois, Elísio tomou a mão de Mariana. Fico feliz que você tenha batido na minha porta. Fico feliz que você não tenha me atirado. Eles riram suavemente, e o som encheu a tapera com algo que Salomão teria reconhecido. O som de seu irmão sendo humano outra vez, estando inteiro. O vento da chapada cantava lá fora, mas lá dentro só havia calor e isso bastava. Era mais do que suficiente. Era tudo.